Olá, sindicalizados, tudo bom? Então, o objetivo aqui hoje é a gente dar um repasse sobre o nosso último encontro jurídico nacional, lá no Andes, em Brasília, e a nossa participação como jurídico da Seção Sindical dos Docentes, da UFV, a ASPUV. Como que foi, o que a gente percebeu do debate, e qual o proveito que a gente tirou do encontro para trazer novas teses, novos balanços a respeito da nossa categoria. No dia 20 de setembro desse ano, teve uma comunicação por parte do Andes que estabeleceu alguns pontos de pauta sobre esse encontro. Então, o que estava previsto lá no encontro de 2 dias era que se fizesse um debate sobre a conjuntura nacional, conjuntura, as principais ações do Congresso, inclusive, e do Executivo, que impactam diretamente na relação dos servidores públicos federais, principalmente das IFES, E, na sequência, também estava previsto que fosse abordado ali um pouco da conjuntura do próprio judiciário, dos tribunais superiores, comportamento do STJ contra as principais teses e do STF contra algumas teses ainda serem apreciadas e que impactam diretamente na carreira. Bom, dito isso, essa primeira parte do encontro foi feita a contento. Nós tivemos uma excelente assessoria, mais de uma excelente assessoria do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e também de outros colegas, companheiros do Andes, diretamente, tanto do jurídico quanto da parte política. E na conjuntura foi ressaltada as negociações recentes com o Executivo, além disso o formato de negociação sobre a mesa de negociação nacional do serviço público. Também foi falado bastante sobre as tentativas de intervenção no judiciário, dos despachos e das tentativas de diálogo direto, o mais próximo possível sobre as nossas teses. Isso tem sido feito pela Assessoria Jurídica Nacional e tem sido feito com o máximo de proximidade com os ministros, com os tribunais superiores, a fim de dar vazão a conhecimento pleno daquilo que está sendo proposto em termos de ações judiciais em todo o país, com impacto para a categoria. Bom, dito isso, foi um bom espaço de conjuntura na parte da manhã. Na parte da tarde, a gente já foi para uma outra abordagem. A previsão inicial era que se falasse sobre a previdência social do servidor público, e as nuances tanto do regime próprio, atual, oriundo de diversas reformas. Já temos um histórico aí de, no mínimo, 3 períodos de reforma, além das mini-reformas que ocorreram ao longo dessas décadas anteriores, e do impacto atual que a reforma da Previdência de 2019 gerou para o nosso estatuto, digamos assim, de aposentadoria, com regras de transição, regras transitórias e regras permanentes. Feito essa exposição, foi brilhante pelo nosso advogado e colega lá em Brasília, da Assessoria Jurídica Nacional, o Dr. Leandro. Ele trouxe novamente esse arcabouço do que se tornou a Previdência e das fases de mudanças que tivemos e também da implicação desses momentos, dessas transições que existiram entre as décadas sobre diversas gerações de servidores públicos, de professores principalmente, que se sujeitam aí cada um a uma regra, um regramento diferente, contado a partir da data de ingresso e da data provável de alcance dos requisitos para fins de aposentadoria. Então foi muito proveitoso nesse aspecto também, porque nós pudemos abordar desde o que já conhecemos, e já trabalhamos consistentemente ao longo desses últimos anos, em termos de previdência, mas também as novas teses, as teses que eu acredito que sejam de fronteiras atuais, como a aplicação da reforma e dos conceitos de previdência para segmentos novos aí considerados, incluídos
como a população transgênero, né, isso foi falado, foi um ponto bastante relevante ali da discussão em algum momento. Também questões de aposentadoria e benefícios previdenciários ligados aos portadores de deficiência, de várias né, enfermidades. Então, esses aspectos, apenas para simbolizar, mostram a riqueza e a luta para reconhecimento de teses de fronteira, né, que eu chamo de fronteira, de impacto, e que possa trazer um progresso maior para aspectos aí que ainda não foram abordados dentro da nossa categoria. Dito isso, foi um dia muito produtivo. No dia 27, que já foi o segundo dia, infelizmente nós tivemos uma notícia com bastante pesar, que foi comunicado já, que foi o falecimento, né, da ex-presidente do antes, e feito esse comunicado, o encontro necessitou ser interrompido em sinal de respeito, né, e foi tudo coordenado lá pelo pessoal que estava direcionando as mesas. Mas até antes, né, da necessidade de se interromper, de suspender o encontro, nós tivemos as primeiras mesas, é isso que a gente quer relatar também. As primeiras mesas trouxeram uma ideia sobre o registro sindical das entidades, e a segunda mesa trouxe um panorama mais geral sobre a negociação coletiva, os aspectos da reforma sindical e em qual sentido que caminha o debate político para a tentativa até mesmo de construção e reafirmação de um arcabouço jurídico para negociações em termos de servidor público federal, mas não só, né? Porque isso vai trazer impacto para todo servidor público no país. O modelo de negociação coletiva que se conseguir adotar daqui para frente. Foi falado do impacto das convenções da qual o Brasil é signatário ou reconhece ou ratifica ou está sujeito no âmbito da OIT e que as nuances que isso traz para a negociação coletiva. Foi falado da autonomia sindical, foi falado da proposta da reforma sindical, as propostas já em andamento, em discussão, e foi valorizado também a metodologia de negociação, como eu já havia reafirmado na mesa de conjuntura, no dia anterior, mas de uma forma mais técnica, mais precisa, pela ilustre apresentação do Dr. Mauro Menezes, foi trazido mais uma vez para a gente algumas perspectivas que poderão ser adotadas aqui para frente, ao menos nessa gestão do Executivo Federal nos próximos 4 anos, em termos de negociação. E da possibilidade de riqueza de debates e de desentraves futuros para a nossa categoria, para a categoria docente das instituições federais de ensino superior. Ok? Dito isso, né, o nosso encontro só não pôde caminhar muito mais, né, para além, porque nós tivemos, né, esse infortúnio que foi falado, mas foi um encontro muito produtivo e eu creio que o jurídico local, né, a seção sindical nossa, tem e terá muito trabalho pela frente para concretizar boas teses em prol da categoria. Contem conosco.